amém? O tema da palavra é exatamente esse. Não vamos mudar nada. Verso 31 a seguir diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Aleluia. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro, olha só, o ceifeiro recebe desde já a recompensa, ele está falando dele, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador, amém? Como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o quem? O ceifeiro. Eu vos enviei para quê, irmãos? Para ceifar. Diga: eu sou ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. Aleluia! Que maravilha! Palavra de Deus, né, irmãos? O Senhor aqui, antes dele chegar na ceifa e os ceifeiros, tudo que acontece na palavra de Deus tem um propósito, né, irmão? A gente vê no capítulo 4 que Jesus ele encontra quem? Uma mulher. Essa mulher é o quê? Ela é uma mulher samaritana, né? E ela vai beber água, ela vai tirar água lá do poço. E nesse momento que ela está tirando a água do poço, Jesus estava esperando os discípulos virem das compras, né? Eles tinham saído para fazer as compras. Aleluia por isso. Só que nesse interim, essa mulher apareceu para tirar a água do poço de Jacó. Quando ela chegou lá, Jesus ele estava interessado no que ela estava interessada. Aqui nós temos um ponto para a gente ganhar vidas para o Senhor. Nós precisamos também estar interessados no que as pessoas estão interessadas. Amém? Mesmo que momentaneamente. Jesus usou a necessidade, o anseio daquela mulher, o trabalho que ela foi fazer naquele poço, para também se aproximar dela, para implantar na vida dela a semente, porque Jesus ele é o ceifeiro ou o semeador? Ele é o ceifeiro, ele estava ceifando, não é assim? Então quando Jesus aproxima, ele diz: dá-me água, né? Jesus ele fala: dá-me água, dá-me de beber. Só que a mulher, ela já encontra uma primeira barreira, e é assim, irmãos, sempre as pessoas, quando nós vamos pregar o evangelho, elas criam logo o que? A primeira barreira. Você é judeu, e eu sou samaritana. Os judeus não se dão com os samaritanos. Você é de que igreja? Eu sou da videira, mas eu sou da igreja católica. Os católicos, eles não se dão com os evangélicos. Ou se às vezes o irmão está distanciado de um outro ministério. Ah, eu sei que igreja é essa, mas da nossa igreja, que ele não está mais, a gente não é bem assim. E aí a gente finda o que, irmãos? Finda desistindo. Mas Jesus nos dá uma lição. Ele chega como? Ele fala: olha,
dá-me de beber. E ela diz: nós que somos samaritanos não conversamos com os judeus. E Jesus fala: se tu soubesses quem te pede água, tu pediria água e eu te daria a água da vida, e do teu interior nunca mais tu ia sentir sede, né? Então, uma coisa é você dizer assim: ó, eu quero falar de Jesus para você. A pessoa: ah, tá, mas eu não quero ouvir. Você sabe com quem você está falando? Sou uma pessoa de Deus, e eu vim aqui porque eu estava ali e Deus me mandou até você. Quando você fala isso, aquela pessoa, ela fica: esse cara não me conhece, esse cidadão, essa cidadã não me conhece, mas ele estava em tal lugar e falou que Deus mandou ele vir comigo. Então, se Deus mandou você vir comigo, pode falar que eu estou aqui para lhe ouvir. A barreira, ela se quebra automaticamente. Isso traz para nós uma lição de ceifeiro. É a hora da colheita. Nós não podemos, irmãos, nos limitar, né? Então, nesse primeiro inteirinho aqui, a gente vê Jesus quebrando esses paradigmas. Nós precisamos aprender a quebrar essas barreiras, essas coisas que nos limitam de chegar até uma pessoa. A pessoa chega e fala assim: ah, eu sou da igreja tal, mas não é mais, faz muito tempo, está distanciado, não vai mais ao culto, não participa mais de célula, está distanciado, é uma pessoa que não frutifica, não tem vida de Deus. Você vê claramente que eu não vim falar de igreja, eu vim falar de algo que Deus mandou falar para você. A pessoa, na hora, ela diz: Deus mandou você, ela vai sentir, porque o Espírito, ele testifica. Amém? Aquela mulher olhou e disse: dá-me dessa água. Tu tem dessa água? Você está entendendo? Mas antes, o que ela fala? Eu estou vendo que tu és profeta. A visão dela ainda não estava correta a respeito de Jesus. As pessoas, quando nós vamos pregar o Evangelho, a primeira impressão que ela tem de nós é que nós estamos querendo alguma coisa. É possível que ela tenha uma visão distorcida a seu respeito. É possível que ela olhe para você e diga: esse camarada está interessado de fazer frete para mim. Esse cidadão está interessado em vender fruta para mim. Está interessado em vender sabão para mim. Não é assim? Está querendo me levar lá para o meu parquinho, né? Está querendo vender carbonato para mim. Eu estou interagindo com os irmãos, né? Então, as pessoas, elas ainda não ficam abertas para nós, elas ficam desconfiadas. Quando você diz que Deus mandou você até ela, ela vai dizendo: estou vendo que você é um profeta, mas ainda não é a visão correta, mas ela já teme, porque ela entende que você é um profeta de Deus, que tem algo de Deus para passar para ela. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o Senhor, ele começa a trazer aqui o sentimento de que nós somos ceifeiros. Que nós somos ceifeiros. E como o ceifeiro, nós precisamos também aprender a colher. Nós precisamos aprender a colher, precisamos aprender a fazer muitas coisas. E o Senhor, ele vai nos ensinar. Amém? O Senhor, ele vai manifestar no nosso coração esses dias essas questões. E Jesus fala assim, aí ela diz assim: eu estou vendo que tu és profeta, né? Por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e ele mesmo bebeu desse poço, e ele bebeu, a família dele bebeu, e todos os seus animais beberam? Tu és maior do que ele? Veja bem, ela é samaritana, ela reconhece Jacó como o pai dela. Amém?
Jesus é judeu. Jesus, querendo ou não, é descendente de Israel. Amém? Eles eram da mesma linhagem. Isso mostra o quê? Que eles eram irmãos que não se falavam. Eles eram irmãos que tinham por pai Jacó. Amém? Mas a gente observa que há uma aproximação muito grande daquela mulher com Jacó. O máximo que ela conhecia de Deus era sobre Jacó. Os testemunhos de Jacó, as orações de Jacó, a história de Jacó, de José, do Egito, de todo o povo de Israel, ela sabia. E ela tinha por pai quem, irmãos? Jacó. E Jacó era filho de quem, irmãos? De Isaac, que era filho de Abraão. Deus de Abraão, Isaac e... Então ele está falando do mesmo Deus em dimensões diferentes. Entenda algo aqui, irmão. Precisamos entender que as pessoas nunca verão Cristo na mesma dimensão que você, quando você está colhendo um fruto, quando você está pregando uma palavra de Deus para ela. Ela vai entender que é Deus que está falando com ela, mas em uma outra dimensão. A dimensão de uma promessa, a dimensão de um profeta, a dimensão de alguém que está distante. Essa era a visão dela. Jesus falou assim: tu sabes quem está te pedindo água? Tu vai me pedir água, eu vou te dar água viva. Eu vou derramar sobre você água viva. Quando os discípulos estão para lá, ele está fazendo o que, irmão? Ele está preparando uma colheita. Amém? Ele está preparando uma colheita. E Jesus fala assim, e ela então começa a entender que Jesus é um profeta. Amém? Aí Jesus diz assim: chama o teu marido. Aí ela diz assim: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus falou: disseste bem, já tivestes 5, e esse 6º que você tem não é teu. Ela ficou maravilhada. A Bíblia não fala que se ela deu água ou não de beber para Jesus, mas eu acredito que deu. Mas Jesus deu muita sede no coração daquela mulher. Aquela mulher se despediu de Jesus e foi embora atrás do samaritano. Nesse interim, e que os discípulos estavam chegando, encontraram ela já com Jesus conversando. Senhor, venha comer. Qual era a visão dos discípulos? A dimensão dos discípulos era a vida humana, natural, a vida que todo cidadão tem, que toda pessoa tem. E Jesus fala para os discípulos: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Vocês ainda não conhecem essa comida. Essa comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Amém, irmãos? Então diga para o seu irmão, diga aí: meu irmão, existe uma comida que ainda não conhecemos. Fazer a vontade daquele que nos enviou. Estamos aqui em Santarém, amém, irmãos? Deus nos enviou para esse lugar. Eu creio, amém? Mas nós precisamos orar para Deus dar essa fome para nós. Porque a fome do mundo a gente tem demais. Daqui a pouco o pessoal vai para algum lugar comer. Mas a fome a qual Jesus fala, ela é diferente, ela é divina. Vocês ainda não conhecem. E os discípulos estavam andando com Jesus. Então é possível, amém, meus irmãos? É possível que a gente ande com Jesus, mas não tenha a mesma fome que Jesus tem. Amém? E a gente precisa de orar para Deus nos dar esse tipo de fome. Amém? Graças a Deus estamos todos salvos, amém? Glória a Deus. Aleluia, eu fico maravilhado com isso. É muito maravilhoso. Mas aí, quando os discípulos ouvem isso de Jesus, a mulher samaritana, ela traz quantas? Ela traz uma multidão atrás de Jesus, não é assim? Olha só,
Minutos depois, muitos samaritanos, no versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Amém? Nele quem, irmãos? Jesus. Mas ele diz o que mais? Em virtude do que, irmãos? Do testemunho da mulher. Está vendo? Jesus usou aquela mulher, amém? E aquela mulher trouxe uma grande colheita para Jesus. Aleluia. Assim somos nós, amém? A gente ouve o que Deus fala conosco, nós recebemos o que Deus tem para nos dar, mas também nós vamos falar não para os crentes, amém? A gente vai falar para outras pessoas que não conhecem. E quando aquela mulher falou, venham conhecer o homem que falou toda a minha vida, não é assim? Aqui diz assim: em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele disse tudo o que tenho feito. Olha só. Vindo, pois, os samaritanos ter com quem? Com Jesus. Percebe? Os samaritanos falavam com os judeus, irmãos. Mas uma mulher quebrou toda a barreira com os outros. Jesus quebrou só com uma pessoa. E aquela pessoa quebrou com todos os outros. Quando, muitas das vezes, nós vamos levar um evangelho para alguém, eu sempre digo assim, a pessoa da sua família não me conhece, mas conhece você. Se você é respeitado na família, eu tenho certeza que eles vão acreditar no que você vai falar do que em mim. Por quê? Porque você é da casa, é prata da casa, você está dentro da casa. Isso fala de testemunho pessoal. Isso fala de eu receber Cristo como meu Salvador. Isso fala de eu receber uma transformação, uma profecia do alto, ter a minha vida restaurada, e o meu testemunho, ele vai fazer o que, irmão? Ele vai mudar a vida de pessoas. O meu testemunho, amém? Sabe aquela igreja ali pequenininha, videira? Pois eu congrego lá. É mesmo? É ali na frente ali na Rui Barbosa. É mesmo? É. Nós congregamos lá. Eu sempre falo de cada irmão que congrega aqui, aonde eu vou. Eu não fico calado. Eu falo do testemunho de cada irmão aqui dentro. Você sabe por quê? Que vai quebrar barreira na vida das pessoas é o testemunho. É o testemunho. Eu quero incentivar você a dar testemunho da vida da igreja. Não chegar e dizer assim: ei, você é abençoado. Eu sou abençoado mesmo, graças a Deus, amém. O que você quer? Não, eu sou abençoado. Você sabe por que eu sou abençoado? Eu congrego numa igreja abençoada. Eu quero lhe dizer mais: os irmãos que entraram nessa igreja se tornaram irmãos abençoados. Quer que eu te diga mais? Fulano estava separado e o casamento foi restaurado, vidas foram transformadas, Deus abençoou pessoas. Ele pode abençoar a tua vida também. Você sabe o que vai acontecer? Ele vai vir no culto com você. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos ficar calados. Nós precisamos aprender a ser o quê, irmãos? Ceifeiros, bons ceifeiros. Né? Nós temos irmãos que vendem os legumes, as frutas. Mas antes da gente vender a fruta, a gente vende ela onde? Na boca, na palavra. Não é assim? Quando a gente vai fazer um negócio, a gente apresenta antes. Você não vai se arrepender. Já falamos isso para alguém: o dia que você for lá na igreja videira, você não vai se arrepender. Tem algo de Deus para a sua vida. Essa comida que eu estou falando é do céu, tá bom, irmão? Não é nossa, ela é do céu. E pessoas vão vir. Quando você diz assim: irmão, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de uma transformação, eu estou precisando de uma mudança, eu estou precisando de uma transformação. Você sabe por que
eu vim aqui lhe fazer um convite. Para você ir para o culto comigo. Amém? Deus tem me abençoado, Deus tem transformado a minha vida, a minha família. Você começa a dar o quê? A colocar o sabor na vida da pessoa. Ele vai transformar a tua vida também. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar o teu contexto de vida. Teus filhos serão abençoados, teu marido, tua esposa, eles serão tremendamente abençoados. Amém? E lá nós vamos orar por você, para Deus o quê? Restaurar a tua vida. Nós estamos falando de um negócio que é aonde, irmãos? É do céu. Quem é o nosso fornecedor? Irmão? Cristo, né? Nas frutas de Cristo existe decepção? Não. O que Ele promete, Ele dá. Amém? Então, nós somos o quê? Os ceifeiros. Eu estou fazendo uma analogia bem simples, para que a gente possa compreender os negócios do alto. Jesus fala assim: eu vim para fazer um plantio. E vocês, ele fala para os discípulos, vocês vão entrar numa colheita que vocês não plantaram. Ele deixa claro que os discípulos não plantaram, quem dirá nós. Mas vocês vão colher. Então o semeador, aqui nessa passagem, ele está falando para ele mesmo, que ele iria ser lançado como uma semente na terra, que ele iria morrer, mas que quando ele ressuscitasse, ele traria muitos filhos para Deus. Amém, irmãos? E nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Cristo. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. E agora nós precisamos compreender o mistério de ser um bom ceifeiro. Amém? Aí diz assim, aí aqui diz, passado 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra onde? Na sua própria terra. Ele volta para onde, irmão? Para a Galiléia. Irmãos, aleluia. Essa passagem, ela é muito maravilhosa. E a lição que a gente tira hoje para nós, aqui dessa porção, é que quando Jesus, ele chama os discípulos, ele diz o quê? Tem uma seara. Em outras passagens, que eu vou ver aqui com os irmãos, não sei se eu fechei, nós vamos ver Jesus falando sobre, aleluia, o plantio. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 9, do versículo 37. Mateus 9. Amém? Deixa eu ler aqui, vamos ler o 35 a seguir. Jesus ia por toda parte fazendo bem a seara e os trabalhadores. Ele diz assim: e percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando aonde? Nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. E vendo ele o que, irmãos? A multidão, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. Amém? Aí ele diz, e então se dirigiu a quem, irmãos? Seus discípulos. Ele volta de novo a falar aos discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande o quê? Trabalhadores para a sua seara. Aqui ele já diz que no outro capítulo de João, o campo já está branco para a colheita, mas aqui ele se compadece, porque o povo está lá, é grande, mas falta o que, irmãos? Trabalhadores. Nesse sentido, ele está falando, se você observar a leitura aqui anterior, vou ler mais uma vez, percorria Jesus em todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Toda vez que você ouvir a palavra reino de Deus, reino dos céus, está se falando de que Jesus tem a sede de mais pessoas para trabalhar juntamente com Ele, não simplesmente de curar enfermos, porque Ele estava curando a muitos, mas Jesus, Ele olha para quem, irmãos? Ele se dirige para quem? Para os discípulos, e Ele fala o que? Rogai ao Senhor da seara, né? Para quem que ele está trabalhando ali? Ele está trabalhando para o Senhor da seara. Lá em João 4, o Senhor chama os discípulos de ceifeiro e ele de semeador. Aqui o Senhor está chamando os discípulos para trabalhar na seara do Senhor. Está chamando para colheita, para impor as mãos, para pôr em liberdade. Jesus estava curando todo mundo ali, irmão, mas imagina se os 12 estivessem curando, hein? Imagina se os 12 estivessem espalhados. Alguém pode me dizer, pastor, não, se eu preciso entender também que os discípulos ainda não era o tempo deles. Não, você está muito enganado, muito enganado. Por quê? Porque Jesus, ele escolhe os 12, e quando Jesus escolhe os 12, é no capítulo 10 aqui, já no capítulo 10 o Senhor escolhe os 12, vou ler aqui para você, não dizer que está só na minha cabeça. E tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe o quê? Autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, o nome dos 12 apóstolos eram esse: Simão, por sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. As instruções, aí ele dá as instruções. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes o que? As seguintes instruções: não temeis o rumo aos gentios, nem entreis nas cidades samaritanas, mas dei preferência a procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que o seguides, pregai que está próximo o reino dos céus, reino, trabalho. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça receber, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu irmão. Oh, aleluia! Você está entendendo o que Jesus está falando? Ele está falando assim, ó, você não tem que se preocupar com ouro, com prata, com bronze, com alforje, com comida. Ele diz, porque digno é o trabalhador do seu salário. Irmãos, mais uma vez ele está falando de reino aqui. Reino é a atitude que um discípulo toma de seguir a direção e a missão que o Pai entregou.
Essa mesma missão que o Pai entregou para Jesus, Jesus veio, morreu por nós, amém? Amém. E Jesus está chamando os discípulos não para morrer por eles, Jesus está chamando os discípulos para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Ah, mas eu não posso pregar o Evangelho porque eu vou ficar, como é que eu vou sobreviver? Como é que o Senhor falou, digno é o trabalhador do seu salário. Eu não vou te deixar na mão, não. Eu vou dar, eu vou entregar na tua mão, eu vou te prosperar. Sabe, irmãos, servir a obra de Deus, abrir uma célula, cuidar de uma pessoa, é o reino dos céus que se encarrega de cuidar de você. Eu gosto muito de um autor americano que ele morreu num acidente de avião. Ele prega muito o reino. Me esqueci o nome dele agora, me falha a memória. E ele fala de liderança, ensina muito sobre liderança. Myles Munroe, ele morreu, Myles Munroe. E ele trazia uma palavra uma determinada vez, ele dizia o seguinte, que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Aí ele diz, o que é um embaixador numa outra cidade? Um embaixador do Brasil nos Estados Unidos, um exemplo. Lá naquela embaixada brasileira, é um território que não é americano, é um território brasileiro dentro dos Estados Unidos da América. Quem sustenta aquele território da embaixada brasileira lá? O Brasil. Lá não pode entrar soldado americano e nem recurso americano para manter aquela embaixada. Por quê? Porque aquela embaixada, ela é uma embaixada brasileira. Todo recurso, o que eles vestem, o que eles comem, o que eles precisam para trabalhar, vai do Brasil para lá. Se abrir uma embaixada do Brasil na China, lá na embaixada brasileira dentro da China, o comunismo não entra dentro deles, porque é uma embaixada brasileira, rege os princípios do Brasil. Amém? Os irmãos estão entendendo? Recurso, subsídio, toda a sustentabilidade que aquela população precisa, vem do Brasil, é depositado na conta e por aí vai. E o pastor Myles Munroe, ele fala o seguinte, ele diz assim, você é embaixador do céu. Aleluia. E na igreja ninguém toca, entende? Ninguém toca, mas a embaixada, ela só vai responder a sua petição se você pedir, filho. Se você não pede, a embaixada não envia, ela entende que vocês estão indo bem. Mas se você toma uma postura de alguém que está precisando de subsídio, o subsídio virá. Amém? Jesus, ele está falando para os discípulos, não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Todo trabalhador é digno de receber o quê? O seu salário. Isso o Senhor está falando aqui em Mateus, tá bom? Então a gente vai observar o seguinte, aí ele diz aqui no 13, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Amém? Se porém não for, torne para vós outro a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém? Mas aí, irmãos, você vai observar que não houve aqui a continuação. Obrigado, irmão.
você vê aqui que não houve a continuação. Não é verdade? A gente já falou isso no passado. Mas tem um outro texto, eu não me lembro qual agora, que Jesus vai escolher os 70. Vocês já observaram? Lucas 10. Vamos lá em Lucas 10. Vamos aqui em Lucas 10. Irmão, está afiado aqui. A missão dos 70, agora é 70. Aquela lá foi a missão dos 12. Amém? Lá não se diz que eles fizeram tais obras. Amém? Mas aqui na missão dos 70, no capítulo 10, depois disto o Senhor designou outros 70. Outros 70. Por causa primeiro foram os 12. E os enviou de 2 em 2, para que procedessem em cada cidade e lugar onde estavam para ir. E lhe fez seguir a advertência, a seguinte advertência: a seara é grande, mais uma vez, aleluia, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande o que, irmãos? Trabalhadores à sua seara. Aí ele diz: ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e ninguém saudeis pelo caminho. Aonde entrardes numa casa, dizeis antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo de tudo que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. E não andeis a mudar de casa em casa. Olha só, irmão, ele fala assim: dela comeis, dela bebeis, porque digno é o trabalhador do seu salário. Quando ele chega lá, aqui, irmão, isso é um princípio espiritual, tá bom? Quando tu chegas como um líder, como um pastor, e você começa a cuidar, a tua paz, a paz que está sobre você, ela entra naquela casa, e aquela casa, ela passa a prosperar. Amém? Ela passa a prosperar, ela começa a prosperar. E lá daquela casa vem o teu mandamento. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Tudo que te derem lá tu come. Por quê? Porque digno é o trabalhador do seu. Sabe por que ele está falando? Porque você chegou, você abençoou, e ele tem que ter consciência que a bênção veio na vida dele por meio de você. Isso é um princípio espiritual. Aí ele começa a dizer: quando, porém, entrares numa casa e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai. Ou seja, nós vamos começar a andar aqui na cidade de Santarém clamando. Até o pó da vossa cidade, que nos pegou os pés, sacudi contra eles. E não obstantes, saibai que se aproxima o reino de Deus. Digo que naquele dia haverá menos de gol para Sodoma e Gomorra. Beleza. Isso aqui está em Lucas capítulo 10, versículo 12. Foi, eu vim lendo até o 12. Aí depois nós vamos ver o que, irmãos? O regresso dos 70. Aqui na segunda escolha nós vemos um regresso. Na primeira escolha dos 12 não houve regresso. Não se diz que houve algo feito por eles. Isso antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser crucificado, antes de Jesus ser morto e nos tornar justificador. O Senhor deu para eles antes a autoridade para fazer todas as coisas, mas os 12 primeiros não fizeram. Amém? Os 70, eles voltam. Aí ele diz assim: então regressaram os 70, versículo 17 de Lucas 10. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor,
Os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele diz: eu vi Satanás, Jesus fala, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos deu autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia. Irmão, isso aqui é precioso. É possível a gente ser discípulo, andar com Jesus, receber a autoridade e não dar tanta menção ao ID que o Senhor pediu. Quando vem os 70 eles são enviados e eles vão embora, eles não ficam com Jesus. Irmão, esse daí é um ponto muito interessante. Os 12 receberam essa autoridade, mas eles não saíram, eles continuaram com Jesus. Amém? Jesus levantou outros 70, a Bíblia é clara, outros 70, não diz que Jesus escolheu 12 mais 48, ou 58, não diz, diz que o Senhor separou outros 70, e esses 70 foram embora, eles seguiram a direção do Senhor, e mesmo lá distante, eles estavam usando o nome do Senhor. Eles começaram a repreender espíritos malignos, demônios, as pessoas começaram a ser curadas, a ser transformadas. Tudo isso aconteceu. E por que aconteceu, irmão? Porque eles acataram, eles entenderam que o nível de salvação é muito bom, mas que trabalhar é algo muito maior. Você está entendendo, irmãos? Nós fomos salvos pela graça. Amém? Pela graça. Aqui nós lemos já três porções. Amém? Os discípulos estavam andando com Jesus. Amém? Sim ou não? Encontraram a mulher samaritana conversando com Jesus. Quem frutificou mais? A mulher samaritana ou os discípulos? A mulher samaritana estava comendo ou não estava comendo do que Jesus estava comendo? A mulher samaritana estava comendo do que Jesus estava comendo agora, filho. Mas os discípulos ainda não conheciam esse alimento. Oxalá que o Espírito de Deus nos dê revelação dessas coisas. Aqui nessa porção nós vemos que os discípulos também estavam andando com Jesus. E o Senhor deu autoridade para eles. E o Senhor capacitou eles. Ungiu eles ali. E vocês vão, mas não se fala do resultado desse ID, dessa primeira escolha. Mas dos 70, o Senhor viu que tinha muitos, esses discípulos estão muito ancorados aqui. Você já pode ir, não, vou ficar aqui contigo, Senhor. E tal, muito bem, Jesus enviou os 70. Quando os 70 vão, aleluia, e voltam com o resultado, você acha que não gera ciúme um negócio desse? Estou com Jesus tanto tempo, não curei nenhum enfermo ainda. Não, o Senhor, eles estavam falando que os demônios se submetiam a eles, e Jesus estava muito feliz com ele. Tem uma outra porção da Bíblia, que eu não me recordo agora, mas se você fazer uma pesquisa, você vai achar, me parece que é João, o apóstolo João e Tiago, quando eles veem uma outra pessoa usando o nome de Jesus. Senhor, eles estão falando de Ti, estão curando no Teu nome. O Senhor quer que a gente ore, o fogo caia do céu e consuma eles? Não é isso? Não é isso? Ele repreendeu o cidadão lá. Mas Jesus fala o quê? Deixa eles. Por quê, irmão? Porque quem não é contra nós é por nós. Aleluia.
Às vezes nós criamos um ciúme amaldiçoado que parece divino. Não, a gente estamos aqui com Jesus Cristo, e só quem tem o direito de falar de Jesus Cristo somos nós, porque nós andamos com Jesus Cristo, nós estamos com Jesus Cristo, nós oramos com Ele, nós jejuamos com Ele, nós vamos e estamos acompanhando, nós somos aqui a equipe dele, né? Nós somos o ministério dele aqui, e ninguém pode pregar o Evangelho se não sair aqui dessa nata. Mas Jesus, ele envia os 70, Jesus fura a bolha. Jesus, ele vai e fura essa bolha de entendimento, envia os 70, os 70 não ficam com os 12, os 70 vão embora pregar o Evangelho, amém? Assim como essa mulher samaritana, irmão, é muito claro isso para mim hoje. Nós podemos ver que os discípulos, eles queriam ficar onde, irmãos? Em Jerusalém, amém? O que o Senhor fala lá no livro de Atos, que é o capítulo 10? Lá que o Cornélio teve uma visão. Ele teve uma visão. E manda os seus empregados lá. E o Senhor fala o que para Pedro? Pedro já cheio do Espírito. Pedro, mata e come. A visão, ele teve a visão por 3 vezes. Ele viu, mata e come, muita comida espiritual, causa obesidade espiritual, só come, aleluia, muito gostosa essa palavra de graça, aleluia, essa palavra é muito poderosa, palavra do reino, aleluia, mas não multiplica, não negocia a palavra que recebeu, não vai ali trabalhar, não se torna um trabalhador da seara, né? E aí o Senhor mostra para ele o lençol por 3 vezes. Ele disse: Senhor, eu nunca comi coisa imunda de toda a minha vida, né? Agora que eu vou comer. E o lençol se recolheu, e o Senhor falou o que para ele? Não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. E de fato, quando ele foi para comer, o rapaz chegou lá e disse: aqui que moram Pedro, Simão. Eles eram da corte italiana, portanto, eles eram gentios, eles eram rejeitados tanto quanto a mulher samaritana era. Aí Pedro vai com eles, acompanha eles. Vocês já observaram a leitura da palavra lá? Vamos lá, abre aí a sua Bíblia, bora ver se ainda... O livro de Atos, eu acho que é o capítulo 10 do Cornélio, onde o Espírito desce sobre eles. Veja se é isso mesmo. Eu quero que a gente venha ler aonde o Espírito... Pedro vai com eles. Não, é mais na frente. Cadê, meu Deus? Versículo 44. Atos 10, 44. Vamos lá. Vamos ler aqui. Vamos ler. Versículo 38 a seguir, amém? Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou em toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Até aí ele está falando de quem, irmão? De Jesus. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Muito bem, aqui ele encerra. Agora ele vai começar uma outra parte. A este ressuscitou Deus ao 3º dia
e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós. Aí ele coloca, que cremos e recebemos e bebemos com ele. Olha só, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou o que, irmão? Pregar ao povo e testificar que ele é que foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunhos por meio de seu nome, e todo aquele que nele crê, o quê? Recebe o quê? Remissão de pecado. O que acontece quando ele fala disso? O Espírito cai sobre eles. Quando ele fala da graça, o Espírito Santo toma aquele lugar. Aí diz, ó, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam essa palavra. E os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro, admiraram-se. O Senhor estava quebrando ali paradigmas, admiraram-se, como também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em suas próprias línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, e assim como nós recebam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Irmão, é maravilhoso demais isso aqui, irmãos. Por que eu estou falando disso aqui, irmão? Porque nós estamos cheios de economia. Amém? E nós vamos orar ao Senhor da seara. Escute bem o que eu vou lhe falar. Nós não podemos, como igreja, cometer um pecado terrível. Sabe de quê? De não valorizar cada pessoa que Deus nos enviar. Porque quando Deus enviar pessoas até você, não subestime o grande avivamento que pode vir através dessa pessoa. Deus assim, ó, no estalar de dedo, Ele muda a nossa história. Eu hoje vejo a Igreja Videira de Santarém como uma igreja que está colocando a criança para andar. Ela já está começando a andar. Você está entendendo? Ela já está começando a andar. Mas tem hora que o pai vai atrás da igreja, ele não consegue mais pegar a igreja corre. E o pai tem que estar andando. Eu vejo o Fabrício aí e o Eric nessa peleja com os dois, né? O menino corre para cá, corre para lá. Vem cá, menino, vem cá. Você quer? Porque a igreja, ela ganha proporção, ela ganha crescimento, ela vai crescer, entendeu? Então hoje, qual é a palavra de Deus para nós? Nós somos os ceifeiros da última hora. Entendemos lá no começo que nós precisamos ter empatia, se colocar na necessidade das pessoas, levar Cristo por meio delas e dar testemunho do que Ele tem feito por nós. Mas nós também precisamos englobar aqui nessa mensagem que é necessário termos fome pelas coisas de Deus, termos sede para propagar o evangelho da graça e do reino de Deus. Percebe que pregar a graça é você ganhar pessoas para Cristo, e transbordar de graça é eu ter compaixão dos meus irmãos, é ter paciência com meus irmãos, transcender graça, transmitir graça na vida do teu irmão, do meu irmão, da minha irmã. Mas reino é um comprometimento que eu assumo com a seara do Senhor. Amém? Reino é eu estar comprometido com o Senhor da seara. Ele é o dono da seara. E eu não posso andar preocupado, desesperado com o que comer, beber, ou vestir ou calçar, porque o dono da seara providenciará. Amém, irmãos? Nós vamos experimentar isso esses dias. Essa é a minha fé. E qual é a oração de hoje que eu quero deixar aqui, irmãos? Sabe qual é a oração de hoje? De nós orarmos
para que o Senhor venha avivar o nosso coração, venha ferver o nosso coração. Você sabe, eu acredito que nós estamos no mesmo período dos discípulos, só que os discípulos já estavam com uns 2 anos e uns quebrados, né? 2 anos e meio, nós estamos nessa época. O Senhor está nos chamando agora, e o Senhor está nos capacitando, sabe para quê? Para curar, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. O Senhor já nos chamou para esse propósito, amém, irmãos? Eu sinto que é um tempo que nós estamos passando agora, é um tempo que o Senhor já nos capacitou para a expansão de ganhar vidas para Jesus aqui nessa cidade. Não baixe a sua cabeça por resistências que se levantarão. Entenda algo, sempre diga: eu vim aqui porque Deus mandou eu vir falar com você. A primeira, a remessa de resistência vai cair por terra, e pode ser que ele olhe para você hoje como um profeta, mas o propósito é que um dia ele olhe para ele e ele veja que o Senhor chamou ele para ser sacerdócio real, para que ele entenda que a glória que Deus tem na tua vida é para ele também, amém? Vamos ficar de pé nessa noite e vamos fazer uma oração aqui profética em nome de Jesus.